Boa tarde, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso podcast, O Poder do Mindset. Estamos com o nosso convidado de hoje aqui, o nosso amigo e irmão. Se apresenta para nós aí, para o nosso público, te conhecer melhor. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Marcos Reis. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez aqui na presença do Dr. Ezequiel. E a gente vai falar de um assunto muito polêmico e muito importante para a nossa vida. O nosso tema do nosso podcast de hoje, nós vamos falar aqui sobre a liderança narcisista e como se proteger. Se eu fizer uma pergunta, será que nós somos um narcisista? Nós temos um pouco. Todos nós temos um pouco de narcisismo. E isso é normal. A gente não pode ter em excesso. Isso prejudica as pessoas e a nós mesmos também. E como reconhecer os sinais? Bom, primeiramente a gente tem que entender as duas palavras que foram ditas aí, né? O líder narcisista, né? O líder. O líder, ele acompanha nós desde a infância, né? Nós paramos para pensar, nós tivemos, eu tive, né? Porque meus pais já faleceram, 2 líderes em casa, né? Meu pai e minha mãe. E eu sou o 6º filho, então, assim, nós fomos criados da seguinte forma: os mais novos respeitam os mais velhos, né? Então, assim, a gente está envolvido sempre com líderes. Se nós pararmos para pensar, nós fomos para a escola, quem que é o nosso líder na sala de aula? Professor. Professor, né? Até entre amigos, né, tem aquele que destaca mais, né? Aquele líder, né? E a nossa vida toda é rodeada por líderes, né? E quando a gente fala sobre líder na empresa, é aquele líder que ele quer cumprir metas, né? Ele quer cumprir metas, ele quer inspirar as pessoas, eles querem motivar as pessoas. Então, assim, a gente tem um líder, eu costumo chamar de líder pessoal, né, que vem da família, escola, amigos, né? E tem aquele líder, né, eu posso dizer o nome, aquele que entende, né? E agora veja bem, falei um pouco sobre o líder, né? Agora, um narcisista. É interessante a questão do narcisista, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho a etimologia da palavra. E a história conta, né, ali uma história ali grega, que fala o seguinte: tinha uma pessoa, era um caçador, né, um jovem, o nome de Narciso, e um dia ele para contemplar a sua imagem num lago, né? Ele olha para aquela imagem no lago, o que ele vê? Um homem belo, né, um homem perfeito. E ele começa a adorar a si mesmo. E sempre ele passava por ali, olhava aquela imagem dele, e o interessante é que ele não sabia nadar. O que ele resolveu um dia? Tocar a imagem dele vista ali na água. E ele morreu afogado, né? Então, assim, o conceito de narcisismo é aquela pessoa que adora seu próprio eu. E quando uma pessoa ela adora o seu próprio eu, ela se sacrifica para obter a glória através da sua própria imagem? É, o líder narcisista, né? Agora, imagina uma pessoa com poder, né, com poder nas mãos de liderar, e ao mesmo tempo com essa personalidade, né? Na verdade, o narcisista, ele sofre muito, né? Porque ele é uma pessoa que nunca está bom, né? Nunca está contente, né? Ao mesmo tempo que ele quer se aparecer, mas ele é uma pessoa frágil, né? Porque dentro dele esconde algo que ele não consegue demonstrar para as pessoas, uma fragilidade. E de onde vem essa fragilidade? Da infância. E isso pode ser que ele carregue um trauma paterno?
paterno. Olha, o que é... Só deixando aqui abrindo um ênfase, né, que eu não sou psicólogo, né, a minha área é outra, a minha área é segurança do trabalho, fisioterapia e ergonomia. Mas nós somos curiosos, né? E a gente que lida com pessoas, a gente tem que entender um pouco de psicologia, né? Porque lidar com pessoas não é fácil. E quando você entende um pouco de psicologia, o caminho torna mais fácil, né? Às vezes um diálogo aí de 10 minutos, você, olhando para a pessoa, você lê a pessoa, né? Você consegue diminuir um pouco, né, aquele assunto. Mas voltando no que o senhor falou, pode ser sim. Porque essa forma de pensar do narcisismo, muitas vezes é voltado na infância. Às vezes pais que têm aquela ideia do filho ser perfeito, né? Existe a questão também do abandono, né? Do abuso, e muitas coisas, né, que vem trazendo à tona essa personalidade narcisista. Essa criação de personalidade. Então, a pessoa vai nascendo, criando uma personalidade através da rejeição dos próprios pais, um exemplo, né? Rejeição dos pais, abuso, né? Como é que eu posso dizer outras coisas também, abandono. E hoje mudou um pouquinho a ideia. Hoje a gente está vivendo um mundo em que os pais dão muito para os filhos, né? Hoje os filhos são o dono da casa, né? Já viu aqueles filhos que vão no supermercado e pega de tudo e põe dentro do carrinho, né? Briga, né? Chora. É aquela ideia, né? Eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, né? Que os meus pais não me deram. E isso acaba que, de uma forma ou de outra, contribuindo para criar uma personalidade. Exatamente. Né? De poder dentro do próprio lar. Exatamente. A tal ponto dele quebrar a hierarquia. Exatamente. Então, assim, o filho é tão adorado dentro de casa que ele cresce sendo adorado. E traz para dentro dele, né? Essa ideia que eu sou a estrela, né? E muitas vezes acaba acarretando essa personalidade narcisista. E aí ele cria essa personalidade e vai levando com ela em todos os ambientes que ela esteja inserido. A vida toda. E aí um exemplo que você deu, né? Quando ele chega a um cargo institucional de liderança, que lidera aí número de pessoas, né? Seja pouco ou seja muito, ele quer ser adorado. Ninguém pode ser maior do que ele, ninguém pode aprender mais do que ele. Porque quando ele desperta, né, uma curiosidade de achar que um liderado dele sabe mais do que ele, né, ele tem transtorno de personalidade. E faz com que essa pessoa não cresça mais ao lado dele. É que, na verdade, o líder narcisista, ele não forma discípulos. Por isso que tem essa ideia que você falou, né? Então, assim, o líder narcisista, ele não forma discípulos. As pessoas mais próximas dele sofrem, né? Porque o líder narcisista nada tá bom, né? Sempre tá ruim. Ele pode fazer um elogio hoje, mas ele já está pensando em alguma coisa que vai pedir para você. Então, assim, ele não forma líderes. As pessoas que estão em volta dele sofrem muito, porque nunca tá bom. As pessoas parecem estar pisando em ovos, né? E as pessoas sofrem muito por causa disso aí. E uma coisa interessante também que eu percebo quando a gente trabalha num ambiente que tem um líder narcisista, é que às vezes ele cria o problema e aí acha uma outra pessoa para ser responsável pelo problema que ele mesmo criou. Nunca é dele o problema. É porque o líder narcisista, ele está sempre se aparecendo, né? Ele quer estar no auge. Mesmo que, já vou fazer a inversão, mesmo que você dá uma ideia e vai melhorar bastante o setor, muitas vezes ele acata aquilo, mas ele fala que foi dele, né? Ele acata que foi dele e ele não quer saber. E ele acaba usando a ideia das outras pessoas, o que deu certo, atribuindo para ele. Exatamente. Né? Que ele quer essa grandeza para ele, né? Tipo como se fosse assim, eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me vejam, mas usando o exemplo das outras pessoas, os resultados. Exatamente. Porque, assim, é interessante a ideia do bolo de festa, né? É uma pessoa que vai lá, vai pegar o bolo, vai misturar ali vai misturar, que está na receita, né? Faz com amor e carinho tudo.
Aí bate aniversário para outra pessoa, né? Outra pessoa aí corta o bolo, nossa, que bolo delicioso. Mas ninguém lembra da pessoa que fez, né? Dificilmente vai lembrar. A não Difícil, ser a pessoa que encomendou, né? exatamente, mas ninguém lembra da pessoa que fez o bolo, né? A glória aí vai tudo para a pessoa que ofereceu o bolo para as pessoas comerem, né? Mas quem fez o bolo, ninguém lembra, né? Dificilmente a pessoa pede assim, olha, quem foi a pessoa que fez o bolo? E o líder narcisista é assim, ele não quer saber quem que fez o bolo, né? Ele quer que bate palma para ele. Ele quer ser o dono da festa, né? Ó. Exatamente. É isso que funciona. E é ruim a gente trabalhar com... Por isso que a gente trouxe esse tema, que é um tema... ele é muito grande, o tema, né? Se a gente for explorar aqui, praticamente é um tema que a gente não vê fim nele, né? Quanto mais você explora sobre a personalidade de um líder narcisista, mais você vai aprendendo. Exatamente. E dentro disso, né, a gente vê que nós temos características também de um líder narcisista dentro de nós, que é a grandeza. Só que essa grandeza, ela não pode ser uma grandeza doentia, tem que ser uma grandeza de conquista, que você tem que conquistar, né, todos os seus objetivos sem humilhar as pessoas. É contribuir. Quanto mais você contribui com o teu conhecimento, que é uma troca de conhecimento e experiência. Quanto mais a gente, né, compartilha com o outro, né, que é um network saudável, mais nós vamos aprender. Sim. E aí não tem o Isaquiel maior do que o Marcos, nem o Marcos maior do que o Isaquiel. Nós crescemos juntos. Então isso traz uma saúde mental muito boa, uma saúde emocional muito boa. E nós vamos sempre estar querendo estar conectado, estar junto, porque, né, os assuntos contribuem para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E isso é muito importante quando a gente tem um líder que pensa na saúde emocional das pessoas. Eu sempre falo e friso, né? A forma que eu trato as pessoas é a mesma forma que eu me trato. Sim, e o que diferencia de um líder narcisista para outras pessoas é só uma palavra: empatia. 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 Não tem empatia. Não tem empatia. Você pode procurar vários significados para o narcisista. Vários significados. Mas o principal é empatia. Ele não tem empatia para o próximo. Ele não se coloca no lugar do outro, né? Não se coloca. Não quer sentir a dor do outro. É tipo assim, ó, você não está bem, vou colocar outro no seu lugar. Ele não quer saber o que você tem, o que está acontecendo. Não tem empatia. O negócio dele é meta. Para a empresa, há uns tempos atrás, era bom. Por quê? Ele cumpria a meta. A empresa ganhava. Hoje mudou as coisas. Hoje está com falta de mão de obra. Você pode ver que se for qualquer empresa aí do Brasil, aí, do mundo, se você fazer uma pesquisa, qual setor que está pessoas pedindo a conta, pessoas sendo mandadas embora, eu já vi pesquisa aí que RH não aguenta mais de tanto mandar a gente embora, por causa que vem lá de baixo, né? E contratando. Hoje, para a empresa, hoje, está sendo um gasto hoje, porque não gera receita. Um líder narcisista hoje, ele traz resultados, isso é fato, né? A gente não vai, né, ignorar isso. O líder narcisista, ele consegue trazer muitos resultados administrativos, mas, por outro lado, para obter esses resultados, né, ele vai adoecer o seu time. Adoece quem sofre mais? É o RH. Primeiro as pessoas, Sim, né, e depois o RH com a retenção de mão de obra qualificada, porque hoje está difícil de achar, né? Está difícil. Porque, e eu tenho um conceito de que a gente quer estar num lugar onde a gente é se tratado bem. Quando se trata a gente muito bem, quando a gente é respeitado, tem a nossa liberdade de expressão, liberdade de escolha, né, e nós é muito bem treinado, capacitado, e eu acredito que nós quer pertencer a um local assim. Só que quando você tem um conhecimento grande na sua área, que esse conhecimento ele é sufocado por um líder narcisista, porque você não pode explorar isso, né, e nem compartilhar isso, porque isso faz com que o brilho dele seja ofuscado, seja apagado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, na minha cabeça não tem nada a ver. Enquanto mais gente sabe o que a gente sabe, melhor fica o ambiente, mais saudável fica. Você falou sobre a questão do brilho, né? Tem um livro que chama 48 Leis do Poder. Lá o autor, ele traz uma
uma ideia de Nicolau Maquiavel, Nicolau. o príncipe, né? Príncipe. O que o autor ali, ele interpreta? Ele fala o seguinte: certa vez um rei, ele resolveu agradar seus súditos, né, seus súditos maiores ali, os mais próximos dele, resolveu fazer uma festa, um banquete, em frente ao seu jardim. E ali tinha centenas de súditos naquele jantar. E as pessoas começaram assim, ali a se deliciarem com a comida que foi servida. E as pessoas começaram a falar do chefe da cozinha. Começou a engrandecer o chefe da cozinha. Olha, a refeição está uma delícia, tal. O chefe da cozinha, ao invés de chegar lá e falar assim: não, gente, o mérito é do rei, né? O rei que proporcionou tudo isso para vocês. E o que aconteceu? O rei ficou tão indignado porque estava brilhando ali, a festa em si já não estava mais dando crédito ao rei, mas sim ao chefe da cozinha, né, que preparou todo aquele alimento. E acabou sendo morto. O rei falou: o quê? Vou matar ele. Orgulho matou ele. Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não ofuscar o brilho, né, de um chefe narcisista, porque ele vai tirar você do caminho. E ele vai usar as ferramentas que ele tem na mão para tirar você do caminho. Exatamente. Vai humilhar você, vai desanimar, vai envergonhar e vai expor. Eu acredito que o que ele faz? Ele expõe, né, uma pessoa ao erro, ele induz a pessoa ao erro. Se você não tomar cuidado, você é induzido ao erro pelo líder narcisista. Porque o nível de cobrança não tem tanta coerência com aquilo que está na prática. Ele vai cobrar além disso. Ezequiel, eu acho que aos poucos está mudando isso. Eu acho que está mudando, mas até ter essa mudança completa, muitas pessoas vão ficar pelo caminho. Vai. Porque um problema psicológico, a gente não sara assim com um medicamento. É muita terapia, né? É um esforço muito grande para que você volte ao normal, vamos dizer assim. E você pode até sofrer um ferimento no braço, na perna, vai sarar, vai ficar uma cicatriz. Mesmo que você olha, você vai ver a cicatriz, muitas vezes você esquece. Agora, a cicatriz na mente é muito difícil de você esquecer. Porque às vezes ela cria-se uma cicatriz na mente que ela entra na alma da gente. Né? Por isso que o ferimento ele é mais profundo de ser curado. Porque se for só na superfície aqui do corpo, né, vai ficar cicatriz aqui tudo certo. Mas e a que fica aqui? Exatamente. Então, assim, hoje infelizmente, eu acredito que está acabando, né, essa contratação, né, sim, essa contratação, porque eu acredito que um líder narcisista hoje, ele poderia trazer um bom lucro para a empresa, mas ao mesmo tempo ele acaba com o time dele. Porque é como o senhor falou um tempo atrás, aí, alguns minutos atrás, está faltando mão de obra hoje, né? E ele não quer saber se está faltando ou não está. Ele quer se aparecer e trazer lucro para a empresa. E muitas vezes pode acabar com a equipe, né? Sim, destrói a equipe todinha. Destrói. Às vezes o trabalho que você fez durante um ano acaba em 10 dias, 15 dias, um mês. Exatamente. Por quê? Porque ele não é presente. Ele não sente a dor do time. É que nem eu falei, é um líder administrativo. Ele lidera números. Ele não aprendeu a liderar pessoas. Porque para me liderar pessoas, primeiro eu preciso me liderar. Preciso liderar as minhas emoções, meus pensamentos, minhas palavras, aquilo que eu pratico. Então isso as pessoas vão ver no que a gente se lidera. E um líder narcisista, dificilmente ele aprende a se liderar. A não ser que ele perda algo muito importante para ele, que faz ele dar o gatilho mental, eu preciso mudar. Mas a psicologia fala que não tem, só se ele querer mesmo. E é muito difícil, porque conversando com alguns psicólogos aí, eu não posso trazer algo aqui que possa ser muito incoerente, né? Eu tenho que trazer informações aí que vêm lá da raiz.
mas muitos falaram para mim que só ele querendo, e muitas vezes quando ele está ali na sessão, ele quer dominar tudo. Ele quer dominar tudo e muitas vezes dá problema. Tem muito. Tem muito. Então, assim, é um complexo que é muito difícil de ser melhorado, de ser, como é que eu posso dizer assim, curado. Porque depende da pessoa, né? A pessoa entender. E você acha que a pessoa narcisista ele vai entender que ele tem esse problema? Nunca. É muito É difícil, difícil. mais raro. É muito difícil. É muito difícil. E o líder narcisista ele está em todos os lugares. Está na política, né? Está dentro das igrejas, pastores. Onde tem cargo de liderança, tem o narcisista. Dentro do próprio lar também. Dentro do próprio lar. Então, assim, é como eu frisei no começo, a questão da liderança. A gente tivemos liderança dentro da nossa casa, nossos pais, nossos irmãos mais velhos, na escola, professores, amigos, né? E a vida toda a gente vai estar rodeado de líderes. Né? Essa questão do narcisismo sempre vai estar junto. Né? Agora, imagine um líder mesmo dentro da empresa, com aquele poder na mão, de mandar embora, de contratar, né? Fica complicado para o time. E tem alguma coisa correlacionada a NR1, o assunto? Foi bom ter lembrado, né, a NR1. A NR1 teve uma mudança aí, né? E a ideia é fazer um mapeamento. E você acredita que eu fiquei até meio preocupado, pensando, porque se realmente fizer um mapeamento, acho que a primeira coisa que eles tinham que consultar é o RH, né? Enfim, eu acho que a NR1 ela veio para mudar muitas coisas, sabe? Ela veio para ajudar, né? Porque muitas vezes o que acontece ali no chão de fábrica, a parte superior em cima não fica sabendo. Não sabe, né? Não sabe. Porque muitas vezes as pessoas elas guardam, sabe por quê? Porque um líder narcisista, ele trabalha de duas formas. Uma delas é a ameaça. É sempre ameaçando, vou mandar você embora, você não tá bom. Então, assim, muitas vezes passa despercebido, a pessoa sofre calado ali, adoece, e ninguém fica sabendo. Eu acredito que todas as empresas têm os seus procedimentos. Sim. Né? Procedimento de contratação, procedimento de demissão, inclusive acho que deve ter comitê de retenção, né, compliance, para justamente, quando acontecer um fato desse, ela investigar. Por que essa pessoa está sendo desligada da empresa? E o porquê que ela tem medo de falar? Gente, não precisa ter medo de falar, tem que denunciar. Eu acredito que a maioria das empresas ela tem os seus canais de denúncia. Se você está passando por alguma humilhação, né, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, característica de um líder narcisista, que é a humilhação, constrangimento, ameaça, né, a falta de empatia, muitas das vezes. Denunciem, entram no canal, né, de denúncia das empresas que vocês trabalham e denunciam, porque ninguém merece trabalhar com uma pessoa assim. Né, porque isso traz transtornos emocionais para a nossa vida que vai chegar dentro do nosso lar. Quantas pessoas, quantas famílias, né, não foram atingidas porque o esposo ou a esposa chega sobrecarregado do trabalho e muitas das vezes descarrega isso dentro do próprio lar, com os filhos, né, com mãe, com pai, com irmão, com a esposa, com o esposo. Então eu acredito que nós temos que realmente, né, trazer isso à tona, né, para que isso realmente venha ficar a luz clara, para que todos possam, né, aprender com isso, porque a intenção aqui é aprender, né, porque a gente também pode ter características de um líder narcisista, e correlacionado à NR1, que é cuidar da saúde mental dos colaboradores. Eu acredito que essa atualização, que vai entrar em vigor agora, né, em maio, que eu acredito que já entrou em vigor agora em maio, né, e eu acredito que vai ajudar muito a mapear isso. O senhor estava falando, eu estava pensando aqui. A maior preocupação hoje para um pai de família é ficar desempregado. A maior preocupação para um pai hoje, um provedor, é ficar desempregado.
Agora, imagine ele estando ali numa empresa que o seu superior fala assim, eu vou mandar você embora. Ó, não fez certo. Se você não fizer, eu vou mandar você Vou embora. mandar você embora, ó, tá errado. E aí eu vejo, Marcos, que ele esquece que a empresa ela tem um procedimento para isso. Ele passa até por cima dos procedimentos da empresa para sustentar, né, a sua palavra, e muitas vezes a palavra dele está referente ao próprio ego dele. É porque, assim, ó, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Ficam com medo de se pronunciar, de abrir a boca, porque até, até, até chegar a causa, a pessoa foi demitida. Então, assim, o líder narcisista, ele só trabalha em cima de ameaça. Ameaça e mais ameaça. E a NR1, ela veio para fazer esse mapeamento. Porque eu que conheço um pouquinho só de ergonomia, de primeiro fazer mapeamento de doenças ocupacionais, né? Mas não relacionado à questão psicológica. Saúde mental. A saúde, questão psicológica. Então, assim, analisava um monte de coisa, né? Ruído, temperatura, movimento repetitivo, Altura de equipamento. altura de equipamento. Esqueci a palavra agora, quando tem esqueci o nome agora de outra coisa, mas enfim, o mapeamento era só isso. E hoje, as pessoas entendem hoje que uma das piores doenças que tem é a doença emocional. O impacto é muito O grande. impacto é muito grande. Porque... Então, que nós temos um número muito grande de pessoas que se afastaram por depressão, Exatamente. ansiedade, né? E esse número está só crescendo cada vez mais. Porque o medo, eu sempre vou bater nessa questão, o medo de ser mandado embora é muito grande. Vou até filosofar um pouco aqui, trazer um pouco de drama, né? Já pensou um pai chegar em casa, olhar para os seus filhos assim, um filho recém-nascido, uma criança aí que está começando a ir na escola, que tem que comprar material escolar, o filho recém-nascido comprar o leite ali, né? E ele olhar e falar assim, nossa, eu tenho que aguentar isso porque eu tenho que tratar da minha família. Ele vai adoecer, ele vai ficar doente emocionalmente. E a pessoa doente emocionalmente, ou ele fica depressivo, antes da depressão ele vem o estresse, né? O estresse deixa a pessoa nervosa. E muitas vezes é a fuga, né, para relaxar de tudo isso, a pessoa entra na bebida. Isso, estava lembrando disso aí. Que é a fuga emocional que a gente fala na psicologia. Exatamente. Que a pessoa ela precisa de uma fuga. Sim. Senão ela se sufoca a tal ponto dela pensar em tirar a própria vida. Olha para você ver aonde que vai, o nível que vai. Exatamente. E você pode dar uma volta aí na cidade depois das 18 horas, tem de gente nos barzinhos bebendo, e a maioria é só homem, viu? Bebendo nesse barzinho, por quê? É a fuga. É a fuga. E o problema emocional, ele vai muito mais longe. Né? É um efeito cascata. Um efeito cascata. Porque chega uma hora que acaba o diálogo dentro de casa entre marido e mulher. Aí você imagina, né? O esposo e a esposa trabalhando o dia inteiro, os dois com líder narcisista. Você imagina o convívio quando chega dentro de casa. Se eles não souberem filtrar isso e deixar isso lá. O impacto que é na família. O impacto da família é muito grande, né? Porque são duas pessoas que vão adoecer, né? São duas pessoas que vão adoecer. Porque, por mais que você tenha um trabalho, um trabalho assim, muito desgastante, você trabalha muito, você tem um desgaste físico muito grande, mas o lar é o lugar onde você vai relaxar, você vai ter paz, né? Você vai ter tranquilidade. Você pode chegar na sua casa, você pode fazer sua refeição ali, né, deitar e dormir, no dia você vai ser a mesma pessoa. Agora, a questão psicológica é diferente, você não consegue dormir direito. Você não dorme, parece que o seu cérebro está no automático, você fica sempre lembrando daquelas coisas. Então, assim, o problema, a doença emocional, ela vai muito além do que a gente pensa. Ela começa na nossa mente, ela começa a partir do nosso corpo, do nosso organismo. E eu acredito que com essa atualização da NR1, né, em questão da saúde emocional no trabalho, eu acredito que vai evoluir. Né? A tendência é melhorar, a tendência é evoluir, né, a partir do momento que você começa a mapear isso. Sim.
né, dentro das empresas para identificar o perfil e tratar. Não estão falando aqui que precisa demitir o cara na primeira hora, dependendo da gravidade, sim, né? Mas a pessoa ela precisa também ter uma oportunidade dela enxergar, que é dificilmente, como você falou, né? É dificilmente ele reconhecer que ele está errado. É muito difícil de reconhecer que ele está errado, né? A tal ponto de que não vai ter o que fazer. Ou desliga essa pessoa, ou ela muda, né? Ou ela muda, ou vai ter que desligar essa pessoa, que senão vai destruir uma equipe inteira. Exatamente. E hoje mão de obra especializada hoje está difícil, né? Está difícil hoje mão de obra especializada. Hoje tem certas profissões aí que não está achando mais pessoas, né? E tem pessoas que querem sair, não porque a empresa é ruim, é a Não. forma que ela está sendo tratada lá dentro. É que você pode ver que tudo é pesquisa, sabe? Eu vim para cá pesquisando, né? Existem empresas boas aí, bem conceituadas, né? E muitas vezes o colaborador põe a empresa na justiça, não é por causa da empresa, por causa dos seus liderados, né? Então, assim, põe a empresa na justiça por causa dos seus liderados. A empresa não tem nada a ver. A empresa é boa, paga no, no dia certo, todas as atribuições são dadas para o colaborador, cumpre todas as normas do Ministério do Trabalho. Só que muitas vezes põe a empresa na justiça por causa dos seus liderados. Não adianta ela ter um código de ética muito saudável se não for praticado. Exatamente, porque a empresa, essas grandes empresas que a gente vê aí, ela tem a sua cultura. A sua cultura, a sua ética, ela tem suas crenças, mas começa lá de cima, né? Vai descendo, 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 descendo. Quando chega num certo nível, não aparece mais. E aí, em vez de deixar o próprio procedimento da empresa conduzir, né, vem o autoritarismo, que aí esquece que a empresa ela tem procedimento, né, para quase tudo ou para tudo que tem dentro da sua empresa, que está na sua responsabilidade, ela criou o procedimento, para o procedimento conduzir tudo isso. E aí, quando eu saio do procedimento, né, normas, leis, eu esqueço de tudo isso e aí eu vou colocar o meu poder. Marcão, você faz ou eu vou te mandar embora. Aí eu olho para trás, vejo aquele monte de conta, casa financiada, etc, etc, etc. Falo, não, eu tenho que virar o super-homem aqui, né? Eu tenho que trabalhar por 2, trabalhar por 3, porque com medo de ser mandado embora. Esse sujeito, né, Se sujeita. a humilhação, vamos dizer assim. Exatamente. E qual o sinal clássico, né, de um líder narcisista? Para você, assim, tá no seu dia a dia ali e você identificar que ele é um líder narcisista. Grandiosidade. E falta de afeto. Que é empatia. A grandiosidade é tudo eu. Eu faço, eu fiz, eu produzi. Quem manda aqui sou eu sou o melhor. Então, assim, a grandiosidade. E por trás da grandiosidade e da falta de afeto, que é a empatia, é a arrogância. Então, assim, hoje a gente... Eu acho que a psicologia deveria ensinar na escola também, né? Acho que num certo nível ali, depois, o ensino médio deveria ensinar psicologia, porque é muito interessante, porque você começa a ler pessoas, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado, numa imobiliária Naipe, lá em Presidente Pitácio. Eu entrei como guarda-mirim, né, com 17 anos, estava abrindo e fechando a imobiliária. 17 anos de idade. Então, fazia contrato, recebia aluguéis, fazia banco. E ali tinha mais de 500 casas que a imobiliária alugava. Então, assim, o fluxo de pessoas era muito grande. Vendia imóveis, vendia fazenda. Então, assim, era uma imobiliária que ela não atuava só na cidade, ela atuava na região toda. Então, assim, o dono era muito competente, sabe? Ele tinha uma equipe muito boa. Então, assim, ali eu comecei a entender que a gente tem que... Meu pai falava para mim assim, meu filho,
você tem que entender as pessoas, mas eu não entendia também, né? Pelo jeito dele ser um pouco também matuto e pela ideia dele também, eu comecei a aprender entender as pessoas, né? E ali eu fui percebendo que uma pessoa é diferente do outro, né? Aí eu aprendi que você não pode tratar todo mundo igual e as conversas são diferentes. E um dia, conversando com meus amigos, veio um amigo meu que chama Flávio. Flávio, um abraço para você, tô com saudade de você, viu? Você não é um amigo, é um irmão para mim, né? Está em São Paulo hoje. Ele dá palestra. E um dia ele veio com essa ideia de conceito de psicologia. Não, de ler pessoas, de entender pessoas. Ali nós começamos a estudar de uma forma leiga, sabe? Augusto Cury, né? E a gente tem que aprender um pouco de psicologia. Sabe por quê? Porque um líder narcisista, você tem que tratar ele de duas formas. Não ofusca o brilho dele e não fica próximo. Tem que estar sempre longe dele, só conversar só o necessário mesmo. E isso me ajudou bastante. Mas mesmo assim, parece picada de cobra, né? Você toma um medicamento, mas fica alguma sequela. Mas fica alguma sequela ainda, né? Fica. E o líder narcisista, ele usa muito a manipulação para poder atingir os objetivos deles? O líder narcisista, ele mesmo não entendendo nada de psicologia, ele consegue fazer essa manipulação. Mas só que a manipulação dele não é aquela manipulação saudável. Você pode manipular uma pessoa e falar, você tem perfil de líder. Aí você começa a acionar alguns gatilhos na mente da pessoa para que ele possa ser um líder, né? Que ele possa ir mais à frente daquilo que ele é. Você pode usar um pouco de manipulação, porque é algo saudável. Só que no líder narcisista, a manipulação dele é ao contrário. Ele manipula você, mas ele quer manipular você para que ele tenha benefício próprio. Benefício próprio. E eu vejo que geralmente ele não trabalha com a verdade. Não, ele não trabalha com a verdade, porque ele quer o benefício próprio, né? O benefício próprio. Ele trabalha muito em cima do que faz que vai dar certo, mas o mérito é meu. Eu percebo isso, né? Que quando se fala a verdade, quando você expõe a verdade, é mesmo que você acender uma luz dessa no escuro. Então traz à tona tudo o que está acontecendo. Né? E ele tem dificuldade de reconhecer os próprios erros. Sim. Ele atribui isso para alguém. Sempre está atribuindo para alguém. Ó, foi o fulano, foi o ciclano, mesmo a gente sabendo que foi ele. Mas ele não reconhece. É incrível, incrível como que ele não reconhece que foi ele. Até no meio das equipes ele arruma confusão entre um e outro. Isso aí é dados que eu pesquiso, sabe? A gente vê, pelos dados pesquisados, a gente vê que até dentro da liderança ele faz ali uma manipulação, porque um brigar contra o outro, né, para que, ao mesmo tempo, não tenha uma harmonia e ele possa ir lá e falar assim, não, eu vou resolver esse problema. E ele consegue manipular quando ele cria isso, porque isso é criado. Sim, tudo é criado, manipular, tudo é criado. Ele cria uma sensação de desconforto entre eu e você, e aí entre nós dois, com ele com nós dois, com o time, e isso é muito ruim, porque essa manipulação acaba criando em nós transtornos emocionais. Porque a gente nunca está certo. Tudo que nós faz está errado. Nunca está certo e nunca está bom. Não que a gente quer ser certo, né, o tempo todo, né? Mas o que eu falo? O que eu estou querendo dizer com isso? É falar o que a gente pratica, né? E praticar o que a gente fala. Não tem problema nenhum das pessoas falar o que a gente fala e o que a gente pratica, o que é a verdade. E contra a verdade, quem pode? Aquela ideia de grandiosidade, ela não deixa assim aquela perspectiva para os que estão atrás, falar assim, eu preciso crescer na empresa também, né? Eu preciso chegar onde outros chegaram, né? Mas o líder narcisista, ele não forma líderes. Ele vai ficar ali, um dia que ele se aposentar, ou sair, vai ficar aquele vácuo no setor. E geralmente as pessoas mais próximas dele adoecem. Fica doente, por quê? Nada está bom, nada está perfeito, você precisa melhorar mais, não é isso que eu quero, deveria ser assim. E quando chega um elogio, foi como o senhor falou, é uma manipulação, porque ele sabe que lá na frente ele vai colher algo melhor.
ele vai extrair algum benefício para ele. Sim, exatamente. E aí ele não consegue desenvolver o seu time, porque eu creio que um dos papéis da liderança é compartilhar conhecimento e experiência, para que assim o seu time também venha crescer, evoluir. E com isso ele traz resultados muito positivos, né, para a empresa, resultado pessoal, tem muita gente que cresce através, né, de tudo que é ensinado dentro das organizações, é conhecimento. Sim. E ele não compartilha isso. Ele pega tudo para ele, né? Exatamente. E a psicologia, eu acredito, mas não só a psicologia, mas a pedagogia. Ela fala que quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E como seria bom, né, uma equipe, né, com autoconhecimento. O que é o autoconhecimento dentro do setor? Aí você explicar para as pessoas, falar, ó, a nossa crença é essa, Nossos nossos valores. valores são isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, a sua função é isso, você não pode passar disso, você tem isso de benefício, você pode chegar até isso, você pode ganhar isso. Tem que ser uma coisa clara para a equipe, e todos ficarem sabendo. E me lembrei agora que o líder narcisista gosta muito de panelinha, né? Panelinha, são aquelas pessoas que tá sempre bajulando ele, né? Que tá sempre, como é que eu posso dizer, brilhando, né? Eu acho que, tipo assim, pegar uma flanelinha e ficar passando assim para que o brilho dele aumente maior. Né? Ele tem esse senso de grandiosidade, né? Exatamente. Que ele vai ser sempre a luz que ilumina todo o time. E tinha que Exatamente. ser o contrário. É o time que tem que iluminar o líder. Exatamente. E outra coisa, por que eu falei desse negócio de panelinha? Porque as pessoas que ficam bajulando, dentro do líder narcisista, ele tem necessidade de ser admirado, né? E de aprovação De também, né? aprovação. Então, assim, aquelas pessoas mais próximas dele, que admiram ele, sofrem também, né? Sofrem bastante, porque as pessoas mais próximas que vão sofrer mais. Que isso traz medo e insegurança para o time. Eu acho que a pessoa já chega com medo no trabalho, né? Porque, como funciona? O líder. Dentro da nossa mente, a gente tem um líder como alguém superior. Independente que seja um líder narcisista ou não. Ele é um superior ali. Ele tem o poder de mandar embora, sendo um líder narcisista ou não. E o líder, quando ele passa pela equipe, as pessoas olham para ele. Se estiver sorrindo, na hora que ele chega, se ele está bem, parece que contagia a equipe. Agora, quando ele chega com aquela cara carrancuda, cara fechada, aquela cara de soberba, né, de orgulhoso, é estranho. Parece que a equipe toda, ela suga aquela visão que eles tiveram ali. Parece que eles acabam trazendo para eles, né, essa ideia e acaba prejudicando a equipe. Às vezes um simples bom dia Exatamente. traz admiração. Porque Sim. todo dia você vai lá dar um bom dia, né, para o seu time. Isso traz um sentimento, né, de confiabilidade. Isso pode ser transmitido. Sim, Só através de um bom dia. Todo dia você vai dar um bom dia, bom dia, bom dia. Você está desejando que ele tenha um bom dia. exatamente. Independente do que ele tá passando. Mas o líder narcisista ele não tem essa empatia. Ele quer ser admirado. Ele quer que você fale o bom dia para ele primeiro, sendo que ele chegou depois. E isso faz com que as pessoas fiquem mais em silêncio. Exatamente. Só ouve, executa e tá tudo certo. E muitas coisas ali dentro da pessoa ali, às vezes a pessoa não está bem no trabalho, ou não está bem em casa, às vezes tem um filho doente, às vezes tem uma série de problemas. E ele precisa, muitas vezes, sair para resolver algumas coisas. Ele precisa dar continuidade a algum projeto dele, né, fora da empresa, e muitas vezes ele fica ali, calado, com medo. E isso pode trazer esgotamento e burnout? Esgotamento mental? Sim, com certeza. E foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente vê aí várias pessoas com esse problema. Porque
É ruim se trabalhar num ambiente tóxico, né? Tóxico, né? Um ambiente tóxico, onde você não tem voz para falar, sempre aquela cobrança de metas. Nós temos que cumprir as metas, nós temos que chegar no nosso setor, a gente tem que ter essa responsabilidade de chegar no horário certo, né? Cumprir as normas da empresa. Mas o colaborador ele não pode passar além do seu limite. Ele não pode passar sobre isso aí. Agora imagine uma pessoa todo dia, vou mandar você embora. Ó, vou mandar você embora. Ó, você não está bem, vou mandar você embora. A pessoa acaba tendo essa crise. Muitas vezes a pessoa pode até surtar. E aí faz com que a criatividade, né, que a pessoa teria, ela acabe, porque ele vai deixar de ser criativo. Quando você tem um acolhimento, um tratamento, onde a empresa ela fica sabendo disso e começa a tratar do caso, eu acredito que o colaborador ele pode até ter sentir valorizado, né? Porque empresa é uma coisa, o supervisor é outra. Nós tocamos nesse assunto, né? Que tem muitas empresas aí que cuidam do colaborador, né? Que tem as suas crenças, né? As suas leis, vamos dizer assim, né? Dentro da empresa. E quando o colaborador ele passa por isso e ele não é tratado, ele não é ouvido, eu acredito em duas coisas. Ou ele vai tirar o pé do acelerador, ou ele vai arrumar um jeito para sair da empresa. E ele para de ser criativo, né? Porque às vezes ó, ele não faz errado, não é por respeito pelo líder, ele não faz errado por respeito pela própria empresa que abriu as portas para ele. Sim. Mas chega um ponto que ele vai se esgotar fisicamente e mentalmente, que ele vai ter que fazer alguma coisa para sair. Mas não é por causa da empresa, Não. é pela forma que ele está sendo tratado por esse líder. Nós estamos falando de um líder narcisista. Exatamente. Né? Não estamos nada de empresa, né? Estamos falando de um perfil de uma pessoa, né, que ocupa algum cargo institucional. Eu sei que é ruim, né, a gente trabalhar num ambiente que tem um líder narcisista, e a gente tem que tomar cuidado para não ser um, porque isso é influência, isso vai programando a gente. Tanto tempo de exposição a um perfil desse, se você não tomar cuidado, daqui a pouco é você. Eu acho mais fácil a pessoa adoecer. Eu acho mais fácil a pessoa adoecer do que se tornar um narcisista, porque o narcisista ele vem desde criança, né? Ele vem desde criança. Quando a pessoa fica doente, é uma ideia clara que ele é um narcisista, né? Porque se você tem um líder narcisista, se você pode chegar próximo dele em outro cargo, você vai derrubar tudo, vai idolatrar ele, você vai adorar ele, você vai fazer de tudo, vai até manipular o outro narcisista para chegar perto dele. Mas quando a pessoa adoece, porque dificilmente ele tem essa personalidade narcisista. E isso aumenta a rotatividade nas empresas, se trabalhar com um líder narcisista? Aumenta o quê? A rotatividade? Sim, com certeza. Saída, o pedido de saída, que muitas vezes as pessoas pedem para sair, né? Nós estamos vivendo hoje dois momentos. Tem aqueles que não gostam de trabalhar mesmo, né? E chega na empresa e acha que quer ser algo sem passar pelo processo. Infelizmente, hoje nós estamos com um sistema hoje que os jovens estão trabalhando muito tarde. O senhor me falou que você começou a trabalhar com 13, 12 anos. Isso. Né? Eu com 14 anos de carteira registrada. Então, assim, o processo a gente já começou desde criança, né? E a gente vai adquirindo essa resiliência. Então, a gente tem essa ideia aí de que os jovens hoje não são resilientes mais. Qualquer coisa já está pedindo a conta. E tem aqueles que entram, que são mão de obra especializada, tem aqueles que querem aprender algo dentro da empresa, tem aqueles que querem crescer dentro da empresa, tem aqueles que querem pegar o dinheiro da empresa e investir em outro negócio, né? Quer melhorar a sua vida. E muitas vezes acaba saindo da empresa, porque por causa dessa liderança narcisista.
E tem pesquisas que apontam até 40% menos engajamento Exatamente. quando tem um líder narcisista. E o líder narcisista não está só em uma instituição, que nós falamos, ele pode estar em todo lugar. Todo lugar. Política. Todo lugar, né? Todo lugar. Por isso que é bom a gente estudar um pouquinho mais o que é, para nós não se tornar um narcisista. O pior problema do ser humano é o elogio. Quando você é muito elogiado naquilo que você faz, você não tem humildade de reconhecer que aquilo que você fez não foi só você, você não se torna uma pessoa arrogante. Mas quando você compreende que os elogios que são dados para você foi dado não só para você, mas pessoas atrás ajudaram também, aí você tem a empatia, aí você não se torna uma pessoa orgulhosa. É quando o carisma, né, esconde o controle. Exatamente, porque na Bíblia ela fala, eu sempre brinco, o primeiro narcisista apareceu no céu. Se a gente for lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, a gente vê ali um personagem. Ezequiel 28 fala o seguinte, fala que era um ser muito inteligente, muito bonito, muito sábio. A história conta que ele usava uma vestimenta cheia de pedras preciosas. Ele era admirado por outros seres celestiais. E ele era tão admirado por aquilo que ele tinha, porque a história conta que ele era o primeiro entre os anjos, né? Era o primeiro ali, era como se fosse o primeiro-ministro hoje, né, de um governo. Ele olhou para dentro dele e falou assim, nossa, eu sou o tal. E lá em Isaías 14 fala o seguinte, que ele queria ser mais do que Deus. Ele queria ser adorado. Por quê? Tudo aquilo que Deus deu para ele, você sabe, né, que a nossa sabedoria, nosso conhecimento, por mais que a gente estude, mas quem dá sabedoria para nós é Deus. É o nosso Pai. A sabedoria vem de Deus. Conhecimento é fácil. Você fazer uma medicina, fazer uma psicologia, você fazer qualquer coisa, é um conhecimento. Agora, a sabedoria vem de Deus. Então, aquele ser olhou para dentro dele, o que ele pensou? Eu vou ser maior do que o Altíssimo, ou vou ser igual a ele. Então, assim, o líder narcisista, ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Muito adorado. E aí, quando aparece um personagem dentro do time, que o pessoal tem mais carisma, mais respeito, ouve mais, dá problema. Dá problema. Dá muito problema. E o ser humano, ele tem que mostrar o que ele sabe. Ele tem que mostrar seus valores, como você falou, tem que ser criativo. Né? Mas por isso que eu falo que a gente tem que aprender muito a ler pessoas, porque muitas vezes, quando aparece alguém assim no time que se destaca, a gente tem que tomar cuidado, porque qual que é o seu superior? Quem que é essa pessoa? Será que você não está ofuscando o brilho dele? Mas eu creio que se tiver ofuscando o brilho dele, ele é um líder narcisista. Não, sim, é um líder narcisista. Eu sempre falo, se tem um cargo alto, então tem um líder lá, um cargo alto, tem uma pessoa embaixo que você começa a destacar. O que é destaque? É fazer o que a empresa pede e você quer ser criativo. A empresa pede isso para você, mas você faz além do que a empresa pede. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa carismática, você gosta de ensinar, você entende o lado do outro. O que aquela pessoa em cima vai fazer? Vai puxar você. Senão ele vai ajudar a equipe. Então, ele não puxa o saco, ele faz o serviço certo, ele ajuda as pessoas, ele ensina. Agora, quando é um líder narcisista, não quero ele perto de mim, não. Ele está ofuscando o meu brilho. Porque o líder narcisista, ele não deixa discípulo, ele não deixa sucessor. Ele não cria, né? Não cria, desenvolve. não desenvolve. Por isso que tem essa ideia, né, que não deixa sucessor, porque ele tem aquela ideia, não, pode puxar meu tapete. E o legado dele? É bom ou é ruim? O legado dele? Olha, ele pode até fazer um legado bom na empresa. Com números, né? Com números. Mas, assim,
Ele pode até fazer um legado bom na empresa, com números, mas a empresa tem que ficar ciente, quando ele sair, ele não vai deixar um sucessor, ele não vai ensinar ninguém. E são pessoas traumatizadas. São pessoas que não têm amizade, que não convivem, muito difícil convive no ambiente social, uma pessoa mais sozinha, uma pessoa que tem um problema muito grande de inferioridade, né? Porque, assim, o que você demonstra é aquilo que você, dentro do seu íntimo, você retrai. Um exemplo, grandiosidade, mas dentro dele é uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, uma pessoa antissocial. E o porquê que as empresas, eu percebo que gostam desse tipo de liderança? A empresa, ela quer números, ela precisa produzir, mas na hora da contratação não tem como saber se a pessoa é um líder narcisista ou não. Deveria fazer uns testes ali, né? Eu sempre brinco com as pessoas aí, falo, ó, acho que uma pessoa para se candidatar a um cargo político, primeiro tem que ter uma faculdade, depois fazer aí alguns testes psicológicos aí para ver se realmente tem alguns transtornos narcisistas. Mas a empresa, ela não consegue, de imediato, ela filtrar isso. Ela não consegue identificar, né? Não consegue identificar. Porque, assim, muitas vezes um líder já vem do currículo bom de outra empresa. A empresa vai colocar lá, ó, cuidado, líder narcisista, né? Vai colocar, a pessoa trabalhou tantos anos lá, 10 anos e tal, tinha tal cargo. Aí, quando chega na empresa, vai dar resultado. Mas com essa NR1, vai ser meio complicado agora para essas pessoas, né? Porque vai ter um mapeamento, né? E eu fico com dó do RH, né? Tanto mandar a gente, ó, tá subindo aí que foi mandado embora, tem que contratar outro. Ou o pedido de demissão mesmo, vai aumentando, a pessoa não vai aguentar, né? Exatamente. Vai se saturando emocionalmente e vai pedir demissão. Quantos pedidos de saída não tem? Se a gente fosse mapear hoje, quantas pessoas não estão pedindo para sair? Não é por causa do trabalho. É a forma que elas estão sendo tratadas. Exatamente, é como eu falei. E eu falo, não é só pelo líder, né? Eu falo até pelos próprios colegas, porque o líder pode estar do seu lado. Exatamente. Então, por isso que é bom o tema para a gente identificar. E nós, primeiro, se a gente tem esses traços, precisamos tratar isso, né? Para que isso não venha aflorar dentro da gente. Porque o líder está em todo lugar. Eu sempre falo, o líder narcisista está em todos os lugares. Sim, desde o nosso lar, desde a infância. Nós estamos falando aqui de uma liderança institucional, né, que é um cargo de liderança aí, de supervisão, coordenação e gerente, mas às vezes está do nosso lado, o nosso próprio colega. Exatamente. Ele é um líder narcisista nato. Ele consegue influenciar as pessoas que estão à volta dele para aquilo que é negativo. E é impressionante o quanto que o negativo ele alcança muito mais rápido do que o positivo. É porque tem aquela frase de Maquiavel de novo, né? Eu vou parafrasear. Ele fala assim, não importa os meios que você vai chegar até o topo. Não importa. O negócio é você chegar lá. Então, assim, ele vai passando, vai destruindo tudo. Vai destruindo tudo. É como um furacão, né? Vai levando tudo. Vai levando tudo. Tem aquela frase, né, que diz assim, quando eu chegar... Tem uma frase que eu li, que eu não lembro, peraí. Se eu chego na empresa, eu deixo meu coração lá em casa. E seria interessante, Marcos, eu acredito que as empresas fazerem uma pesquisa, né, de quantas pessoas estão pedindo para sair e os motivos. Sim. Fazer um mapeamento. Eu acredito que... Eu acho que o mapeamento seria voltado a ouvir as pessoas. Isso. Ouvir as pessoas. Por que você foi mandado embora? Realmente as pessoas não vão contar assim, diretamente. Eu acho que queriam ter um diálogo maior, né? Falar, o que está acontecendo, né? Teria que dar uma atenção um pouco maior para isso. Porque assim, pedir demissão e querer ser mandado embora é a mesma coisa. Uma diferença é porque um você sai com seus direitos, a outra sem, né? Mas os dois estão com vontade de sair e o ambiente é a mesma coisa. E uma coisa interessante aqui, ó,
né, que eu vou abrir um parênteses, se a nossa CLT, né, se ela desse todos os direitos para a pessoa sair da empresa pedindo demissão e recebendo todos os seus direitos, eu acredito que o cuidado com ela seria muito diferente. Porque hoje usa-se, querendo ou não, o direito da pessoa para humilhar as pessoas lá dentro. Eu penso assim, ó, eu entendi o que o senhor falou. Você imagina que, ó, eu quero sair da empresa, um exemplo, eu quero sair. Eu vou lá, peço minha demissão e recebo todos os meus direitos. Se a empresa não cuidasse muito bem dos seus colaboradores, a hora que eles quisessem, eles iam sair. Eles iam pedir para sair. E ela ia ter problema com mão de obra. Sim. Aí ela ia passar a cuidar melhor da saúde emocional. Tanto da saúde emocional, condição, enfim, contexto geral como um todo. E muitas vezes a pessoa não sai porque ela vai perder aquilo que ela construiu durante todo o tempo dela. Eu vou tocar no assunto e vou voltar para isso aí. Geralmente a pessoa tem um problema ósseo muscular. Está trabalhando ali. Ele começa a tomar anti-inflamatório, algum remédio para mascarar aquele problema, aquela dor dele. Só que ele vai mascarando dia a dia, aquela dor, aquele problema ósseo muscular dele vai aumentando. Ele vai aumentando a dose de medicamento. Então, assim, está trabalhando ali, não procura um especialista para ver o problema, porque ele tem medo de ficar afastado, ser mandado embora depois. Ele começa a mascarar aquele problema. Chega um ponto que tem que fazer uma cirurgia. E aquela cirurgia pode deixar sequela e pode perder uns 10, 20, 30% do seu movimento ali. E a questão que você falou é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa tem muito tempo na empresa, ele quer sair, só que a empresa não manda ele embora. Ele não quer pedir a conta porque tem 30, 40 anos de empresa, ele não quer perder seus benefícios e vai adoecer ali dentro. Vai adoecer. E o benefício é dele. E ele vai. Só que por uma questão legal, ele não recebe se ele pedir demissão. Exatamente. E ele vai ficar adoecendo ali. Então você imagina se ele tivesse os mesmos direitos dele, né, sendo demitido ou pedindo demissão. Sim, eu entendi. Mas assim, seria muito bom. Será que ele ia permanecer muito tempo a um ambiente tóxico? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas hoje as pessoas não pedem a conta por causa disso aí. Tem tempos de empresa, tem que estar com medo de perder seus benefícios. E começa ali a ter problemas, porque você está com vontade de sair, realmente não está bom. Aí você começa a ter problemas psicológicos. Você começa a adoecer fisicamente e psicologicamente. Chega um ponto lá na frente, você vai ter que pedir a conta, porque você não aguenta mais. Mas aí você já adoeceu. Então, já adoeceu, por isso mesmo. Como diz o ditado, né? Já foi o boi com a corda, né? Já foi, isso que eu falo, já adoeceu. Então, assim, um problema gera outro. E quando você pensar que não, tá a parte física e a parte mental já danificada, vamos dizer assim, né? E é muito ruim isso aí. E eu acredito que as empresas elas têm dificuldade de identificar, porque muitas das vezes não há denúncia. A questão da denúncia, eu vou te falar que é muito relativo. Sabe por quê? Porque tem profissionais dentro da empresa que podem fazer esse mapeamento. E muitas vezes não fazem. Não fazem. Qual profissional você acha que deveria fazer esse mapeamento? Está mais preparado, né? Qualificado para isso? Mais preparado? A gente vê hoje o SESMIT, né? O RH. Tem pessoas lá dentro que podem fazer esse mapeamento e identificar. Pode fazer esse mapeamento tranquilamente. É porque assim, tudo passa pela gestão, né? Se tem um cargo aqui, esse cargo aqui embaixo está muita gente pedindo a conta, pedindo a conta, está fazendo de tudo para ser mandado embora, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver os próximos que devemos conversar, vamos ter uma conversa. E é sempre colocar os dois, né? Não só um lado só, né? O interessante é ouvir os dois lados. Porque às vezes a gente ouve só um lado e a gente pode tomar uma decisão que é injusta.
Exatamente. Então é bom realmente ter um mapeamento profundo disso, né? Tratar com ambas as partes do mesmo jeito, com igualdade, para que assim, se for tomar alguma decisão, não cometer nenhuma injustiça, nem com um nem com o outro. Exatamente. Por isso que tem que ter a investigação, né? A investigação ela ajuda muito para isso, para não ser, não prejudicar um, né? E, aliás, que não possa prejudicar os dois, né? De uma forma que, às vezes, a pessoa está certa e passa como errado. E como se proteger? Como se proteger? Vou voltar lá atrás de novo. A gente tem que entender que quando você percebe um líder muito grandioso, um líder assim que as coisas são só para ele, um líder que não tem empatia, não pode ficar perto dele. É só o necessário mesmo. E aí você vai deixar de ser criativo também. Porque quando você acredita que existe um líder desse, a sua criatividade... É porque, assim, todo ser humano, não vou falar todos, mas a maioria, quando ele entra em algum lugar, ele quer crescer. Ele quer crescer, ele quer... Eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu levo o currículo lá, eu pego para as pessoas e falo assim, ó, aonde você for, lá é um lugar de oportunidade. Porque, assim, você vê várias empresas grandes ali, você vê pessoas que começou lá de baixo e cresceu. Né? Certo? Sim. Então, o que acontece? Nós é prova viva. Então, o que acontece? Quando você percebe que o seu líder é narcisista, você não pode ofuscar o brilho dele, você tem que ficar longe dele, o necessário. E para que criatividade se todos os méritos vão para ele? Tudo bem, a pessoa pode até ser criativo e os méritos podem ser dele. Mas o que falta é o reconhecimento. Porque assim, quando você é criativo, não é para uma pessoa só, é para a equipe toda. Sim. A equipe toda. Então assim, todos vão se beneficiar. A gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. A gente sempre tem pessoas do nosso lado. E a criatividade, você tem que pensar sempre no coletivo, não sendo individual. Porque você é criativo para você mesmo, você é um narcisista. Né? Você é uma pessoa que quer só para você quer se aparecer. A gente tem que usar sempre esse conceito, nós. Nós conseguimos, nós fizemos, o mérito é nosso. E o importante é você saber reconhecer, né, que você está no ambiente que tem um líder narcisista ou vários líderes narcisistas. Né? Porque líder não é só cargo institucional. Eu posso estar trabalhando do lado de um líder muito influente, que ele consegue influenciar todo um time. Exatamente. E o importante, quando você percebe isso, é você documentar isso, de alguma forma. Porque isso vai te proteger lá no futuro. Essa humilhação, esse constrangimento, né, se você não consegue provar com fatos e dados, dificilmente você vai provar isso numa audiência trabalhista aí. Caso você queira mover, né? Geralmente as pessoas, quando passam por isso, o que eles fazem é sair da empresa. Sair da empresa porque essa questão aí de psicossocial, como é que outra palavra é assédio, hoje é pouco conhecido, né? Hoje poucas pessoas sabem disso aí. Você deveria ser ensinado mais, né, sobre isso. Eu acredito que é uma viés para a empresa de dois lados, né? Então, assim, às vezes você pode explicar de uma forma bem correta, e aí muitas pessoas podem mudar, assim, a fala. Porque hoje provas é muito importante, mas a fala da pessoa também é. Então, assim, eu acredito que as empresas não estão falando muito por causa desses dois lados, né? Pode ter um problema aí que realmente pode ser uma mentira, né? E muitas vezes também não pode ir muito a fundo, porque o colaborador ele pode conhecer muito dos seus direitos, né? Mas isso não seria bom? Sim, seria bom. Quanto mais conhecimento, não é melhor para o povo? Sim, mas a ideia aqui é esses dois lados, né? Às vezes
não quer falar muito porque as pessoas não ficam sabendo dizer direito. E muitas vezes não quer falar muito porque as pessoas podem usar isso, né, contra a empresa de uma forma injusta. Mas o certo era para falar. E sabe por quê? Porque, é como o senhor disse, tem o outro também do lado. Quando se fala de assédio moral, não é quer dizer a empresa, pode ser a pessoa que trabalha do seu lado também. E você construir aliados De que sentido? para você obter provas, um exemplo. Aliados para prova? Sou um líder narcisista. Tem você e tem mais um João. Certo. Vocês dois se tornam aliados e começam a documentar o meu tratamento com vocês. Assim, porque assim, quando você divulga essa questão de assédio, essa questão aí que o senhor falou, sim, haverá aliados, com certeza. Muitos aliados. Porque assim, provas têm que ser documentadas. Né? Então, assim, é muito interessante. Fatos e dados sempre, né? Fatos e Não dados é só sempre. narrativa nem argumento. Não. E como criar uma cultura saudável? Uma cultura saudável. Eu acredito que, vou até dizer uma coisa aqui, algo aqui que talvez você não possa entender. Escolher as pessoas. Acho que o líder ele tem que escolher as pessoas. Porque parte daí. Muitas vezes a pessoa chega no RH, entrega seu currículo, liga para ele e ele desce para o setor. Eu acho que a primeira contratação não devia ser do RH, devia ser do líder. Ele tinha que ir lá, conversar com a pessoa, entender um pouco de psicologia, entender um pouco da pessoa, saber um pouco do passado da pessoa, do futuro que a pessoa pensa, sabe? Hoje, nas empresas, o que acontece? A pessoa chega, entrega o seu currículo, o RH contrata e manda lá para o setor. E muitas vezes o líder ele tem que ser um psicólogo. Ele não sabe a pessoa que está chegando ali. Sei que o senhor está entendendo o que eu estou falando. Sim. Né? Então, assim, primeiramente, você escolhe a sua equipe. E segundo, aquilo que eu falei para o senhor, ele tem que mostrar a cultura da empresa. Falar assim, ó, a cultura da empresa é essa, a crença da empresa é essa, você tem direito a isso, você pode ir até isso, você pode ganhar até isso. Ser limpo com a pessoa. Ter um planejamento claro, né? Exatamente, um planejamento claro e específico com todos. Todos que chegar têm que trabalhar da mesma forma. Assim, ó, você pode ser demitido. Isso não... Eu acho que demitir pessoas é gestão também. Se a pessoa não está produzindo, não está fazendo aquilo que a empresa pede de uma maneira saudável, você tem que demitir a pessoa. Isso aí faz parte do processo, Faz parte né? do processo, tem que demitir. Contratar e demitir faz parte do processo. Só que assim, você tem que dar oportunidade para a pessoa. Você tem que entender a pessoa. Tem pessoas que é mais lento para aprender. Tem pessoas que é mais rápido. Tem pessoas que um dia trabalham igual um super-homem, no outro dia ele está mais caído. Então, assim, você tem que saber contratar a pessoa. Você tem que saber fazer gestão de pessoas. Porque, muitas vezes, a pessoa é colocada num posto de trabalho e não se dá bem ali. Vamos colocar em outro lugar, talvez dê certo. Ele não gosta de ficar, ele não gosta de ficar num lugar isolado. Gosta de conversar. Vamos colocar perto de pessoas. Então, assim, o líder ele tem que entender um pouco dessa questão de entender as pessoas e fazer uma boa gestão. Ter um bom feedback. Exatamente. Isso ajuda. O feedback é importante. Mesmo aquele feedback construtivo, né? Pô, parabéns, né? Você está fazendo o serviço certo, continua assim. Você tem um futuro na empresa. Aquele feedback chamado mais no pessoal, fala assim, ó, o que está acontecendo? Você está chegando atrasado. O que eu posso te ajudar? O que aconteceu, né? Aquele feedback assim, falou, ó, vou melhorar um pouco, né? Você consegue. Eu confio em você. Não é aquele negócio, eu vou mandar você embora. Né? Porque aquela ameaça negativa traz constrangimento. Apesar que a gente está vivendo um mundo de mimimi hoje, né? Qualquer coisinha as pessoas estão, né,
chorando, né, e agredindo um outro, mas tem que ter o feedback. Mas isso muitas das vezes é porque já estão saturadas, né? Emocionalmente. Em que sentido você fala? Desse mimimi, a agressividade. O senhor pode ver que essas pessoas que sofrem mais essa questão de doenças psicológicas são as pessoas mais antigas na empresa. São, assim, pessoas de 2 anos para frente, 3 anos para frente, porque a doença psicológica não começa de uma hora para outra. São repetições. São repetições. Se você contrata uma pessoa hoje, a pessoa, se vir com esse negócio de mimimi, é estranho, né? Porque a doença psicológica ela não começa de uma hora para outra. Ela começa com repetições, né? Com mandar você embora, ó, não tá bom. Né? Então, assim, se você parar para pensar, esses problemas, essas pessoas que têm problemas psicológicos dentro da empresa são pessoas já um pouquinho mais antigas, de 2, 3 anos para frente. Ou vem de outra empresa, né? Ou vem de outra empresa que ele adquiriu isso. Quando entra na outra empresa, ele faz aquela comparação igual a outra, aí ele começa a trazer todo esse problema para outra empresa também. E psicologicamente, você trabalhar num ambiente, né, que te traz segurança, isso diminui a rotatividade? Acho que a segurança tem que estar em todos os lugares, né? Segurança do trabalho, questão de ergonomia, essa questão aí psicológica. A NR1 ela traz muito essa importância com essa atualização agora, né? Cuidar da saúde emocional das pessoas. Por que que agora as empresas vão ter que dar um pouco mais de atenção para esse tema que antigamente dava-se, mas não com essa importância? Olha, existe vários viés aí. O ser humano hoje ele vive acelerado. Pode ver que antigamente eu sou da época do videocassete, né? O videogame Nintendo. A gente ficava 2 horas assistindo um filme, era gostoso, nossa, você ficava 1 hora e meia assistindo um filme ali. Hoje, se a pessoa mandar um vídeo para você de 3 minutos, você não tem paciência de assistir. O pessoal hoje está acelerado. A mente acelerada. A mente acelerada. Hoje, as empresas hoje, ela tem que entender hoje que a mente das pessoas são diferentes. São diferentes. As pessoas hoje estão aceleradas. As pessoas hoje quer chegar lá na frente, mas não quer passar pelo processo. E tem a questão também aí do líder narcisista, né? É o líder narcisista. E muitas vezes ele acaba atrapalhando, né? Essa evolução toda. Essa evolução toda. Porque o líder ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar essa evolução. Ele tem que entender. Tem essa teoria aí, né? Não vou falar por ordem, né? Tem a juventude X, Y, a juventude Z. O líder ele tem que estar acompanhando essas pessoas. Eu falo que o líder sobrecarregado não faz gestão de pessoas. Líder sobrecarregado? Sobrecarregado. Ele não consegue fazer gestão de pessoas. Ele sempre está apagando fogo. Eu vou entrar nesse assunto também. Porque como que eu cuido de pessoas se eu estou sobrecarregado? É muita demanda. E a gente tem que tomar cuidado porque a demanda faz parte. Agora me diga uma coisa. Suponhamos que o senhor fosse um supervisor, certo? Aí o senhor tem um quadro de funcionários lá. A empresa fala assim, ó, esse quadro de funcionários você precisa de três líderes. O senhor acha que esses 3 líderes ia ter seu espelho, a sua cultura? Porque geralmente a pessoa entra numa empresa, ele sabe todas as culturas. Mas muitas vezes ele entra num setor como um cargo mais alto, no setor ele faz a cultura dele, ou para melhor ou para pior. Na sua concepção, você consegue transferir a sua ideia positiva para os seus líderes ou monitores?
Com muita facilidade. Muita Eu faço facilidade. isso. Mas você consegue apagar fogo e fazer a mesma coisa? Se o líder não tiver sobrecarregado, ele faz gestão de pessoa. Certo. Se ele tiver sobrecarregado, ele não consegue fazer. Certo. Ele não consegue nem acompanhar o time dele, ele não consegue nem parar para ouvir. Entendi. Mas assim, eu estou fazendo pergunta, né? Eu acho que quem está à frente ali são os... Estou dando exemplo, né? O senhor como supervisor ou coordenador, tem aquelas pessoas abaixo aí que vai liderar aquela turma ali. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com gente melhor do que a gente. Vai chegar nesse ponto. Se a gente não abrir a mente hoje, né, no século que nós estamos, e um líder não entender isso, que ele precisa formar gente melhor do que ele vai se sobrecarregar. E um líder sobrecarregado, ele não lidera pelo exemplo, ele lidera pela autoridade do cargo que ele tem. Apagando o fogo da isso. Porque ele delega e vai cobrar o cumprimento no final da tarde. Eu deleguei uma atividade para você, por que você não entregou? Eu falei de manhã. Nem sabe Olha a hora por quê. que é. 4, 5 horas da tarde, você não fez ainda. E se fez, ainda fez mal feito, olha aqui. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, eu ensino muito isso, né? Nós temos que ter gente melhor do que a gente. Sim. Quando a gente tem gente melhor do que a gente, e tem uma boa estratégia dentro da cultura da empresa, o resultado é totalmente diferente. A gente não tem só um líder. Eu falo que eu tenho 21 líderes, fora eu. Não tem só eu. Nós temos 21. E os 21 são trabalhados, são desenvolvidos para pensar dessa forma. Entendi. Mas Você já sentiu alguma vez um narcisista? Você pensa, não, peraí, eu não vou procurar alguma coisa aí, porque eu não sou, mas já sentiu assim alguma vez assim? Você quer o bom? É o melhor? Eu Porque acho, na verdade, assim, a gente tem que olhar para nós e falar assim, nossa, eu nem sei de onde veio isso, eu consegui fazer e deu certo, né? Mas eu sou o cara. eu acredito que esse rótulo, né, a gente tem que tomar cuidado com um rótulo de grandeza. Quando a Sim, gente fala assim, ser melhor, tem que tomar cuidado para não ser melhor do que os outros. Eu sou melhor do que eu. Eu tenho que ser melhor do que eu. todos os dias. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu acho que isso é ser melhor. Mas querer ser melhor do que as outras pessoas, eu não tenho isso. Porque nós é igual, você sabe uma coisa que eu não sei e eu sei uma coisa que você sabe. Então a gente deixa a gente no mesmo nível de igualdade. Não tem aquela grandeza, sabe? De querer ser o melhor do que o meu time, eu querer ser melhor do que você, um exemplo. Eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou excelente naquilo que eu faço. Não com a grandeza de querer ser melhor do que ninguém. Eu fui muito influenciado pelo meu pai, sabe? Meu pai, graças a Deus, nosso pai deixou um legado muito grande para nós. E respeito, né? Respeito com o próximo. Está sempre ajudando as pessoas. Não guardar mágoa. Mas uma coisa que ele falava sempre, para mim, eu fui a pessoa muito grudado com ele, sabe? Ele gostava de mexer com gado também. Até hoje eu gosto, né? Então, assim, ele fala assim, nossa, vocês dois são parecidos muito, tem que ficar muito perto dele. E uma coisa que ele falava, ele falou assim, ó, seja humilde. Seja humilde, porque todo o conhecimento que você tem não veio de você. Alguém Tá escreveu, bem. alguém falou e caiu no seu ouvido ou você leu. Então, assim, você não tem mérito nenhum. Seja humilde naquilo que você for fazer. E ele falava uma coisa para mim assim, ó, eu sempre gostei de ensinar, ensina aquilo que você aprende. E até hoje eu não esqueço disso, que ele falou para mim. Porque é interessante, às vezes a gente aprende em uma matéria, agora o segurança do trabalho. Alguém escreveu, alguém passou por uma experiência, né? Então veio casos e casos para mim de outra pessoa. Então assim, o conhecimento que eu retive não foi de mim, foi de alguém. A fisioterapia, matérias de fisiologia, tudo e outras coisas mais.
Alguém escreveu, alguém estudou anatomia e foi passando para outras pessoas, chegou até mim. Chegou até você. A ergonomia também é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que ter humildade de reconhecer que tudo aquilo que você sabe não veio de você. Alguém escreveu, alguém falou. E eu falo muito que, ó, como que o Mindset chegou na minha vida? Explica para nós aí. Através desse livro, Alguém escreveu. de uma americana, que é a Carol. Eu li esse livro, é muito bom. Esse livro chegou até nas minhas mãos através de um gerente de RH, que foi o Rubens. Né? Um abraço aí, Rubens. Um dia você vai assistir esse vídeo Rubens, aí. gente boa. O Rubens. Né? Em um reconhecimento através de um projeto de CMC. CMC. Que foi feito e o nosso time ganhou na unidade, foi para a regional. Olha, e lá eles reconheceram o trabalho que a gente fazia. Que bom. Que é justamente, né, que é a capacitação e formação de novos líderes com inteligência emocional. E ele me presenteou todos os integrantes e me deu esse livro. E aí eu li esse livro e eu vi que nesse livro, através do Mindset, que é o poder da configuração mental, dava para melhorar o meu estilo de vida. Olha só que interessante. Então deu certo o que eu falei. A gente não tem mérito nenhum. A gente está sempre aprendendo com alguém. A gente não nasceu sozinho. Ou a gente não tem esse negócio de aprender, né, sozinho. Isso não existe. E veio numa época muito boa da minha vida, esse livro. Interessante. Para me ler. Foi que deu origem ao meu livro. Né? Eu tenho 2 livros, né, que é o Chamado para o Mindset, e tem um que é o Resgate do Presente, que também fala do poder do Mindset. Então, através de um livro, nasceu 2 projetos escritos, fora o curso que eu tenho, né, que também deu origem a partir desse livro. E pode ter certeza que muitas pessoas estão aprendendo com os livros que o senhor escreveu. É uma troca de informação. Que nem esse aqui que você me presenteou hoje, ó. Alejandro Bulhon. Alegria. Esse é um autor adventista. Ele é uma pessoa que prega muito, sabe? Assim, uma pessoa que está sempre rodando aqui os nossos países, os países em volta aqui. Ele é uma pessoa que gosta muito de escrever. E a gente encontra Jesus nesse livro. A gente encontra Jesus nesse livro, nosso Salvador. E quando você lê um livro, você se torna outra pessoa. E é uma troca de experiência. Sim. Então, assim, a gente não tem mérito nenhum naquilo que a gente faz, porque alguém trouxe um conhecimento para nós. Eu sempre atribuo todos os méritos da minha vida para aquele que criou todas as coisas. Amém por isso. E todo conhecimento que a gente tem vem através dele. Então, através dele, ele conecta a gente com pessoas, conecta a gente com o mundo da leitura, conecta a gente com o mundo da cultura, profissionalismo, na política. Então, você vê que tudo é uma conexão. Eu vou te contar, você falou em CMC, eu lembrei de algo aqui. Não foi só uma vez, não, viu? Foi algumas vezes que eu chegasse para Deus e falei, Senhor, me ajuda, eu preciso de um projeto para a gente apresentar. Um projeto bom. Nos ajude. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida, quando a gente tinha um problema que a gente não conseguia resolver. Aí, o que... Desculpa, pode falar. Então, quando às vezes a gente tinha um problema que a nossa mente humana, o nosso olho humano, não detectava a solução do problema. Então, primeiro eu ia lá, dentro do meu conhecimento, e queria resolver. Quando eu não resolvia, eu via que a minha mente humana não conseguia resolver, aí eu ia pedir a sabedoria dele. Sim. O Pai me mostra aonde, né, e como resolver esse problema que eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ver a solução. E o impacto estava sendo grande. E eu conversava com Deus, Deus me mostrava. E a gente ia lá, apresentava, lógico. Deus, ele mostra o projeto para você, mas depois ele capacita várias pessoas para que aquele projeto se torne grandioso. Deus fala, filho, ó, esse aqui é o projeto, agora você vai precisar de mais pessoas. Para você não ser orgulhoso, para isso não aumente a sua arrogância. E a gente ia lá e fazia bonito, para honra e glória de Deus. E para você ver que sempre está conectando outras pessoas, né? Ah, sim, com certeza. Para que todo mundo evolua, cresça, exatamente, melhore. Todo mundo, porque quando a gente trabalha em equipe, não é só uma pessoa que ganha, todos ganham.
todos ganham. E é muito gratificante, porque quando todos ganham, o grupo fica mais forte, ele vai para outra jornada com mais confiança. Hoje acho que os líderes deveriam, pelo menos, ter um dia no mês ali, de tirar o dinheirinho do bolso, ali, tirar aquele escorpião ali, né? É porque o ser humano ele gosta de ser agradado, né? Sim. Você compra um salgadinho ali, um bolo, chama a equipe, ó, gente, ó, chega o couro primeiro, né? Fala, ó, precisa melhorar isso aqui, mas vocês estão bem nisso, né? Parabéns aí pela equipe, vamos comer agora, vamos conversar um pouco, vamos esquecer da empresa, né? O reconhecimento ele é importantíssimo. Porque você ali conversando com as empresas, conversando com o grupo aí na descontração, sai coisas boas ali, sai ideias boas. Às vezes algum atrito ali entre colaborador ali, naquele momento aí acho que eles chegam na união, né? Acho que outra coisa também que deveria fazer é falar mais o nome de Deus dentro do setor, né? Ter um minuto de oração, né? Ter um minuto de oração, ter um minuto ali de comunhão com Deus, para pedir para Deus nos proteja das doenças ocupacionais, né? Dos acidentes, que algum problema ali que não foi resolvido, que Deus resolva, para que quando você clama o nome de Deus ali, por mais que você seja pecador, por mais que você é indigno, né, da salvação, porque a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, né? Mas assim o ambiente fica mais gostoso, fica mais suave. Sim, nós temos esse hábito todo dia. Que bom. Todo dia nós temos o hábito de pegar uma palavrinha e ler. É bom, né, muito bom. Como um alimento para o nosso dia. Sim, é muito bom. E muitas das vezes, através de uma palavra dessa, nós temos um testemunho de um irmão nosso aí que não tirou a própria vida por causa de uma palavra que ele ouviu no nosso DDS. Olha só. No outro dia ele chegou e deu o próprio testemunho dele. Falou, hoje não era para eu estar aqui, porque eu já tinha planejado de tirar a minha vida. E através do que saiu ontem aqui no nosso DDS, eu desisti. E hoje eu estou aqui contando. Olha, louvado seja Deus por isso. Para você ver o poder de uma simples palavra no começo do dia. A palavra de Deus tem muito poder, né? Muito poder. Eu trabalhei numa empresa que antigamente não tinha pausas térmicas, né? Tinha muita ginástica laboral. Então a gente iniciava a produção com a ginástica laboral. E as pessoas ali tiveram a ideia de colocar louvores. Colocava louvores e as pessoas iam fazendo a ginástica laboral ali. Tocava 2 louvores ali, as pessoas ficavam paradas, tocava outro, gente, vamos refletir agora, façam seus pedidos, né? Abraça o seu irmão que você tá bravo com ele, que você discutiu. O ambiente era muito bom, mas era muito bom mesmo, porque o ambiente onde você fala de Deus é outra coisa. Se torna melhor. Se torna melhor. Com certeza. E ajuda muito na questão psicológica, viu? Como o senhor acabou de dizer. Uma simples palavra, uma pessoa deixou de tirar a vida. E quando a pessoa tira uma vida, não é só a vida dele. É a vida da esposa que ficou viva, é dos filhos, é dos pais, é dos irmãos. A questão aí abala muita gente. Deixa um legado de dor muito grande. Deixa um legado de dor muito grande. E que a gente seja o agente da mudança. Exatamente. Nessa transição, eu sempre falo que nós estamos numa transição, né, de evolução. Estamos caminhando em passos curtos, mas estamos caminhando, né? O importante é a gente não parar. E eu gosto muito de um livro, até presenteei o senhor com aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Aquele livro é muito interessante, que a gente possa ser influenciadores, mas influenciadores positivos, né, na vida das pessoas. A gente é falho, a gente tem nossos defeitos, que isso a gente tenta melhorar, mas acho que quem melhora a nossa vida é Jesus, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre influenciando as pessoas para o lado positivo. Muito positivo. Eu tenho uma pessoa que agora não mora mais aqui em Nice, mas ele começou como puxador de sebo, depois ele trocou aquela roupa vermelha dele, tem alguns lugares que é vermelho, né? E depois ele ficou ali como auxiliar, embalando ali. Aí depois ele queria fazer um curso de desossador, passou, e a gente sempre conversando.
E depois, vamos entrar na CIP. Entrou na CIP. Aí depois falou assim, e aí, tá gostando? Tô, vamos fazer um curso de técnico de segurança? Vamos. Então, assim, a gente tem que influenciar as pessoas, né? Tem que trazer o lado positivo para as pessoas. Mas a questão da influência, a gente tem que dar o exemplo, né? Sim, A isso é pessoa muito sempre vai importante. olhar para nós, né? E todos praticamente olham para a gente. Exatamente. Conheci uma pessoa também, que ele olhou ele era auxiliar, olhou para o lugar assim, não estou me vangloriando não, sabe? Está falando sobre influenciar pessoas. Eu gosto muito dessa ideia que meu pai sempre falou assim, seja humilde e ensine. Aí tive uma pessoa que não queria fazer aquele tipo de trabalho, ele queria outra profissão, não deram por ele porque não tinha vaga, e saiu da empresa. Aí um dia no calçadão, vem aquela pessoa que me abraçou, eu falei, vou dar um golpe de jiu-jitsu agora aqui, né? Vou mandar pro chão agora, né? E ele falou, sou eu, rapaz. Eu falei, e aí, como é que você tá? Eu falei, rapaz, eu tô voltando para a empresa agora que você trabalha, agora eu sou mecânico industrial. Você me incentivou muito. Eu não lembro de ter incentivado você. Não, algumas palavras que você falou para mim. Estou voltando para lá. Pô, que bom. Bom mesmo. A gente sente muito, a gente sente grato, né? Porque quando você influencia uma pessoa para o lado positivo, não é você. É Deus. É É Deus. Porque Deus, ele... o nosso Pai. Porque Deus, ele traz para nós essa ideia, a gente tem que passar para o outro. Então, assim, Deus, ele usa a gente para influenciar as outras pessoas para o lado positivo. Eu acredito que, através de projetos claros, né, deixando isso bem claro para as pessoas, qual é o objetivo do projeto, que é o desenvolvimento humano, eu acho que a gente consegue alcançar mais gente. Consegue. Né? Só para você ter uma ideia, né, a Academia da Liderança Mindset já conseguiu, né, trazer o ensino médio para mais de 70 pessoas aqui. Olha que bom. Mais de 70 pessoas conseguiram concluir os seus ensino médio através da Academia da Liderança Mindset e a parceria que a gente tem com uma instituição que é o C Educacional, né, que agora migrou para Microlins. Um abraço aí para a Aline, né, que é uma parceira nossa aí já há vários anos, que sempre tratou a gente muito bem. E que Al te abençoe, te guarde, ilumine muito você e a sua instituição aí, que ajudou a realizar sonhos. São pessoas que já tinham desistido de terminar os estudos. Sim. E através do projeto conseguiram. Olha, A interessante. gente conseguiu influenciar, ser o agente da mudança. Parabéns, eu olhando para o seu rosto, eu vejo que... Para mais de 70 pessoas, sorriso desse, né? 70 pessoas. Para mais. E teve gente que já está finalizando a faculdade. Olha, que bom. Fazendo amigos e Influenciando pessoas. Isso é muito gratificante. Gratificante muito, muito mesmo. E a gente está aí, né, com a... Eu falo gente, né, porque a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Né? A gente sempre tem rodeado de pessoas, né, que quer nos ajudar. E o network é muito importante. Ele é muito importante. Porque todo contato que você for fazer, por mais que seja uma pessoa que está acima de você ou abaixo, tem que ter humildade. Tem que ter um contato agradável, porque você não sabe amanhã você pode precisar da pessoa. Então, assim, eu gostaria de abrir aqui uma janela, né? Falar um pouco sobre a lupa ergonomia empresarial. Foi, assim, um momento que eu passei, né? Uma questão psicológica, não só em vários lugares, né? E eu cheguei à conclusão que eu teria que ser dono do meu próprio negócio. Que legal. Né? E todo o começo é difícil. Mas eu sou chato, eu sou persistente. E nessa caminhada que estou começando, já apareceu várias pessoas querendo ajudar. Por quê? Porque o primeiro contato foi bom, o primeiro contato foi agradável, acho que um olhou para o outro, percebeu que existe ali simplicidade, né? Existe ali um pouco de respeito, e a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Temos que ter pessoas. Tem que ter pessoas. O senhor é uma pessoa dessas, né? Deu oportunidade aí.
E a lupoergonomia está aí para fazer a diferença. E a gente tem que ter gratidão, né, por essas pessoas. Tem que ter gratidão. Está lembrando sempre. Tem que ter gratidão, que eu sempre falo do exemplo aqui do Roberto, né? O Roberto foi uma pessoa espetacular na minha vida, me ajudou em muitos momentos. Quando eu pensei em desistir, em parar, e ele sempre estava ali, né? Não desiste, não para, eu acredito no teu potencial. Eu sempre estou falando do exemplo dele. Né? E agradecer aqui também todas as pessoas que abraçaram o projeto, né, dentro da nossa empresa. Né? A gente teve pessoas que abraçou, abriu as portas, porque viram que era importante. Né? O Tony, né, o Rogério, Luiz Antônio Ramos, que é o nosso coordenador, né, o gerente de RH, na época foi o Rubens, depois, né, o Eliseu também que deu muito apoio, agora o Júlio. Então você vê que é um conjunto de pessoas olhando para o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento das pessoas. O quanto que isso faz a diferença? Mas eu acredito que a conversa de vocês foi agradável. Foi simples, foi objetiva. Eu acredito que um olhou para o outro e falou assim, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que vai dar certo. Porque aliados, o aliado, para que você cresça, é difícil. É difícil ter um aliado assim que olha para você, não, eu vou te ajudar. Já que você está falando de pessoas aí, né, que você de agradecer aí as palavras do Márcio, lá, o coordenador lá da Programa P2. do Márcio. Um dia eu estava descendo aí pro refeitório ali, rapaz, estava descendo assim, eu tenho que resolver minha vida aqui, eu não quero trabalhar mais não. Aí encontrei com o Márcio, aí, tudo bem e tal, e conversando com o Márcio, falou, rapaz, tem um potencial tão grande, ó. Vai levar no meu setor depois. Fui lá, conversei com o Márcio deu umas ideias e tal, fiz tudo ao contrário, né? Mas assim, foi uma pessoa que me acolheu no momento. Bom. Pessoa que me acolheu, conversou. O Márcio, eu conheci da época que ele era técnico de segurança, né? Tivemos sempre uma boa amizade. Assim, não sei porquê, parece que flui, né? O Márcio muito sincero, gente boa. Frequência mesmo. Também eu estou esquecendo o nome das pessoas, o coordenador da manutenção lá da Desossa, nossa, como é que é o nome dele? Um moreno fortinho. Esqueci o nome dele. Nossa, esqueci o nome de um monte de gente. Também é uma pessoa também que às vezes que eu conversei com ele, trouxe palavras boas, né? Trouxe até aquela ideia aí, peixe pequeno e aquário grande, né? Então, assim, são pessoas ali que motivam você, né? E pessoas que olham assim, às vezes você está olhando um horizonte e está olhando bem lá na frente. E é bom conversar com pessoas, né? Expor suas ideias. Tem uma ideia que fala assim, faça tudo sozinho, eu sou contra isso aí. Não fala que você vai fazer, que pode dar errado, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que conversar com as pessoas certas, né, pessoas que já passou pelo processo, pessoas mais inteligentes, para você adquirir conhecimento ali, né? Porque a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Se conecte com pessoas que já estão onde você quer chegar, com pessoas que estão indo para lá, e verdade. pessoas que estão voltando de lá. Exatamente. Essa frase é interessante. Porque elas já estiveram lá, ou elas estão lá. Elas sabem o caminho. Exatamente. E a gente tem que... A gente não pode ficar olhando para o espelho e sentir um ratinho, né? A gente tem que olhar para o espelho e falar, não, eu sou um leão. Mas é grandioso. Exatamente. E fé em Deus, né? Sempre. Fé em Deus sempre. Colocar nas mãos dele nossos projetos, né? Também as nossas angústias, né? Nossas tristezas. Agradecer sempre a Deus, né? Pela saúde que Ele nos dá todos os dias. Pela força que Ele nos dá. Eu me sinto com 20 anos, rapaz. Eu faço umas coisas aí para ver o que está acontecendo. É Deus que dá essa força para nós, né? Esse vigor, né? Esse vigor. Não é criativa, não, é Deus mesmo. Deus Marcos, mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast, né? Ter trazido um tema muito importante, que é o tema O Líder Narcisista. Não seja um líder narcisista, né? Aprenda a identificar esses traços e a cuidar disso, para que a gente não se torne um, porque realmente é muito ruim, né, para a saúde mental da gente.
Exatamente. Obrigado. O podcast Poder do Mindset agradece de novo a sua presença. Eu posso E dar- deixe uma mensagem para nós. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Provérbios 16, 18, que fala assim, ó, a soberba procede à ruína, Procede a ruína. e a altivez do espírito a queda. Então, assim, a gente não sejamos arrogantes, né? Porque toda arrogância, ela leva nós à queda. A queda. E gostaria de agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, porque é um tema que a gente sabe um pouco, né? Mas quando chega esse momento a gente se aprofunda mais, né? Eu não sou nenhum psicólogo, sou um curioso, né? Um estudante de psicologia, e as pessoas que possam assistir esse podcast, eles possam aprender um pouquinho a identificar o líder narcisista. Porque o líder está em todos os lugares. Em todos os lugares. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez. Amém.